Rapidamente, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 3, verso 16. Tenho certeza que nem precisaríamos abrir, mas vamos fazê-lo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Encontrando, mude-se de posição, se você puder, para fazermos a leitura. Vamos ler apenas o verso 16. Podemos fazer essa leitura numa só voz? 1, 2 e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi cantada aqui nessa noite e palavra que agora será ministrada através dessa mensagem. Senhor, que o Senhor fale conosco nessa noite. Precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Ouvimos ao cantarem, mas também queremos ouvi-la agora. Ajuda-nos, ó Deus. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Além de ser o versículo mais famoso das Escrituras, aquele que quase todo cristão, acredito que até mesmo aquele novo convertido, possa dizê-lo de cor, esse versículo também é o maior e mais famoso resumo do Evangelho que há nas Escrituras. E ele é um resumo porque no seu conteúdo há os 3 pontos mais importantes. Por que Deus fez o que fez? Como Ele fez? E para que Ele fez? E o primeiro ponto, o porquê, está aqui. Porque Deus amou. Deus, Ele faz o que faz porque Ele é motivado pelo amor. Ele criou todas as coisas por amor. Eu e você e toda a humanidade, tudo que há, tudo que existe, foi criado porque Deus amou. Deus, Ele é um ser relacional por natureza. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E desde a eternidade, Ele vive um relacionamento profundo de amor. O Pai ama o Filho ama o Espírito ama o Pai, e todos eles em profunda harmonia de relacionamento e de amor. E Ele então transborda nesse amor e cria todas as coisas. Mas o ser humano, ele faz o contrário. E ao invés de reconhecer o amor, e ao invés de abraçar o amor que Deus estendeu a ele quando o criou, o ser humano se volta contra ele e quer ser o seu próprio Deus. Então Deus, mais uma vez por amor, coloca em prática o plano para salvar esse homem pecador, esse homem caído. Então, a criação é por amor e a salvação também é por amor. Não há envolvimento nosso em nada. Da mesma forma que não nos envolvemos na criação, da mesma forma que não temos nenhuma participação na criação, também não nos envolvemos, também não temos nenhuma participação na salvação que Deus faz do pecador. Não é pelos nossos méritos, a única coisa que o ser humano fez foi pecar e tornar a salvação necessária. Então, a contribuição do ser humano é dar causa à necessidade de salvação. Então, Deus cria e Deus salva porque Ele amou. E de que maneira, então, Ele salva? De que maneira Ele coloca, então, em prática o plano para salvar o ser humano que Ele criou por amor e agora precisa salvar porque ama? Ele deu o seu Filho unigênito, porque Deus amou
o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Uma ação feita em nosso favor, porque a partir do momento que o ser humano se volta contra Deus, a partir do momento que o ser humano peca, por ser também intrinsecamente justo, por ser um atributo de Deus, de justiça, ele precisa punir o pecado. Ele não pode ir contra a natureza dele, deixar o pecado passar impune. Ele precisa, como um Deus santo, como um Deus justo, ele precisa punir o pecado. Mas como ele amou, ele não quer punir o pecado sobre nós, então ele deu o seu Filho, para que o seu Filho, ao encarnar e viver-se nessa terra, uma vida perfeita, uma vida sem pecado, ele derramasse sobre o seu Filho o castigo que era meu e que era seu. Então há o que o teólogo chamado R.C. Sproul chama de dupla troca. O que Jesus conquista ao viver como homem nessa terra, 100% homem, o que ele conquista é justiça. Ele pode se colocar diante de Deus e dizer: eu cumpri a sua lei e por isso eu passarei a eternidade contigo. Mas o que ele conquista é dado a mim e a você. Eu e você, homens e mulheres pecadores, que merecíamos a punição, ao invés de recebermos a punição, essa punição é derramada sobre Jesus. E aquilo que ele conquistou, o mérito de obediência, o mérito de santidade, é dele, mas é atribuído a mim e a você. Então, na obra da cruz, quando Deus deu o seu Filho, ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Então, o nosso pecado é punido em Jesus, para que nós pudéssemos, então, receber a vida eterna. E aí está, então, o para quê. Por que Deus deu o seu Filho? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui há algo muito importante que nós temos falado aqui nas últimas mensagens que temos trazido. A cruz não é o propósito, a cruz é o meio. A cruz não é o objetivo, a cruz é o como. Porque o objetivo que Deus tem ao nos salvar é o mesmo objetivo que ele tinha ao nos criar, que é ter um relacionamento conosco. Fomos criados porque Deus é um Deus relacional. E ele queria estender o amor que havia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele nos cria para que nós pudéssemos desfrutar desse amor, desfrutar desse relacionamento. E quando o homem cai, o pecado se interpõe entre o ser humano e Deus. Então é preciso remover o pecado para que nós pudéssemos novamente ter um relacionamento com ele. Então, quando Deus, por amor, nos dá o seu Filho, o propósito é remover essa barreira que estava entre nós, para que nós tivéssemos com ele um relacionamento eterno. Ele nos livra da morte, que é resultado do pecado, para nos dar vida eterna, vida que flui da comunhão com ele. Então, o objetivo de Deus, o propósito de Deus é ter um relacionamento comigo e contigo. É isso que ele quer. Ele quer que nós tenhamos o mesmo relacionamento que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, baseado nisso, baseado nessa passagem, e a partir do momento que sabemos por que, como e para que Deus fez o que fez, então nós temos que tomar decisões. E
aplicando essa mensagem rapidamente, para todo aquele que é cristão, todo aquele que está aqui nessa noite e se considera um cristão, que entende que o sacrifício da cruz foi para si, que abraçou e que se rendeu ao sacrifício da cruz e submeteu a sua vida a Cristo, e entende que teve os seus pecados perdoados e por isso você agora é visto por Deus como filho, não mais como inimigo. Você que está aqui nessa noite e que é filho de Deus, cuidado para não negligenciar o propósito da sua salvação. E não viva como salvo sem ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus, porque foi por isso que Ele te salvou. Ele não te salvou para que você pudesse viver a sua vida como você quisesse. Ele não te salvou para que você fosse feliz. Ele não te salvou para que você fosse próspero. Ele te salvou para que você tivesse um relacionamento com Ele diário, profundo, íntimo. Esse é o propósito da cruz. E se você está aqui nessa noite e ainda não é alguém que se rendeu aos pés de Jesus, se você está aqui nessa noite e ainda não é alguém que entende que precisa de um Salvador, saiba que você precisa. Porque a cruz nos mostra o amor de Deus, mas também nos mostra a sua justiça. Porque se Deus foi capaz de punir o seu filho inocente, porque Ele não pode passar por cima do pecado, Ele não pode passar pano para o pecado. Então, se Ele puniu o seu filho, que é inocente, o que Ele fará com os culpados? Então, se você está aqui nessa noite e ainda não se refugiou em Cristo, Deus está oferecendo gratuitamente a você perdão de todos os seus pecados. Ele está oferecendo isso a você gratuitamente. Sabe por quê? Porque o preço para que isso acontecesse foi pago por Jesus na cruz. Não é derramado uma única gota de sangue, meu ou seu ou de ninguém mais. O sangue que foi derramado para que o pecador tivesse perdão total dos seus pecados foi o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Somente esse. Por isso Ele pode oferecer para você nessa noite perdão total de todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. E em Cristo você terá vida eterna e terá relacionamento com Ele. Então, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que é autossuficiente, o Deus que é incomparável, Ele quer ter um relacionamento contigo. Ele precisa? Não. Ele precisa de nós? Não. Mas Ele quer. Então a sua resposta nessa noite precisa ser uma resposta precisa. Se você é um dos filhos de Deus, tenha esse relacionamento com Ele. Se você ainda não é, saiba e aproveite que essa oportunidade está aberta para você nessa noite. Porque Deus está salvando. Haverá o dia em que isso não será possível. Haverá o dia quando Ele vier para buscar a sua igreja. E quando Ele vier em glória, é como se o mar vermelho se fechasse e o caminho para a terra prometida estivesse bloqueado. Mas enquanto Ele não vem, e como foi dito e foi cantado aqui, aguardamos que Ele venha em breve. Quando Ele vier, essa oportunidade não haverá mais. Então aproveite. Não deixe passar
Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado. Obrigado por esse amor, Senhor. Amor que foi expresso, amor que foi provado, amor que foi demonstrado e que é inegável, indiscutível, porque é um amor que foi concretizado com obras, obras feitas por Ti a nosso favor, para que pudéssemos ter acesso a Ti, para que pudéssemos desfrutar do relacionamento contigo, do amor que estejamos apenas felizes porque os nossos pecados foram perdoados, mas que nós estejamos dentro do propósito da nossa salvação, que é ter um relacionamento íntimo e profundo contigo. Porque se não estamos fazendo isso, estamos negligenciando a obra da cruz. E estamos voltando as costas para Ti. Então, que nós possamos ter esse relacionamento. Mas agora, Senhor, se há entre nós alguém que ainda não tem esse relacionamento, que ainda não tem essa possibilidade, alguém que ainda não se rendeu, que ainda não confessou os seus pecados, ó Deus, que o Teu Espírito toque nessa noite, que o Teu Espírito convença nessa noite, e ele possa perceber que é um pecador e que está passível de juízo, e que esse juízo é inescapável de outra forma, porque se o pecado não for punido em Cristo, ele será punido no pecador. Aqueles que não se refugiam em Cristo irão responder por cada um dos seus pecados. Mas ele não precisa fazer isso, porque o Senhor está oferecendo nessa noite a ele perdão total e gratuito. Basta que ele se arrependa, confesse e se submeta ao senhorio de Cristo. Salve pessoas nessa noite também, eu te peço. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pelas canções, obrigado pela mensagem, obrigado pelo Grupo Átrio, pelo seu aniversário, que o Teu nome continue sendo exaltado e glorificado na vida deles, que o Teu nome e a Tua palavra continue sendo proclamada por meio da vida deles. Obrigado por esse culto, obrigado pela Tua palavra. Nós queremos, Senhor, viver uma vida que Te glorifique. Agora, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos de todo o mal. Que possamos, ao longo dessa semana, sermos lembrados pelo Teu Espírito do porquê o Seu Filho foi morto na cruz. Amém e amém.